Hoje é um tema que com certeza todos vocês já ouviram e vão ouvir muito. Irmãos, essa série de estudos que a gente está tendo sobre seitas e heresias não é para nossa vaidade, não. Não é para a gente sentir raiva das pessoas, não. Pelo contrário, irmãos, é para a gente compartilhar a palavra do Senhor, com o amor do Senhor e abrir os olhos dessas pessoas, ser instrumento de Deus para abrir os olhos dessas pessoas, como Deus abriu os nossos olhos. Amém? Então, irmãos, a gente está tendo uma série de estudos sobre seitas e heresias e hoje vamos dar continuidade a falar sobre o catolicismo, sobre idolatria. Amém? Deixa eu passar aqui. O que é idolatria, né? Mas antes da gente fazer isso, vamos só fazer uma pequena revisão na semana passada, né? Que a gente estava tendo aqui sobre a Reforma Protestante, né? Só uma pequena revisão, irmãos. A gente viu aqui, né? Sobre a questão uma das maiores heresias do catolicismo romano, né, que a igreja precisou ter uma reforma protestante, foi porque retiraram a autoridade das escrituras da igreja, né? Amém? Um dos maiores motivos, irmãos, é que a igreja católica romana, ela não via a Bíblia como a última regra de fé e prática, né, que determinava sobre a igreja, mas ela viu o papado, o papa e a tradição da igreja católica, o magistério, né, como uma autoridade sobre a igreja, né? Tudo isso por causa de uma doutrina que a gente viu, chamada sucessão apostólica. O que é isso? Quem lembra? Exatamente, minha irmã. Que dizia que Pedro foi o primeiro papa, né? Que dizia que Pedro era o fundamento da igreja, que tem a chave dos céus, né? Até brinquei dizendo que muitas pessoas antigas, né, diziam que quando estava chovendo, era São Pedro que, né, abriu a porta do céu e fez chover porque ele tinha a chave do céu. Mas a gente viu, irmãos, que essa chave que liga e desliga está na igreja. A igreja do Senhor, quem quiser aprender, tem um vídeo da semana passada. É só para lembrar, amém? E Pedro não foi o primeiro papa, né? Explicamos aqui que não existe essa nossa de continuação. Igreja, temos apóstolos hoje, sim ou não? Sim. Quem são nossos apóstolos? Paulo, Pedro, João. Porque um apóstolo não se prefigura apenas na pessoa, mas no ensinamento da pessoa. Amém? A autoridade da igreja também foi dada ao magistério, que são os bispos que constituem a doutrina da igreja católica, né, a tradição, enfim. As escrituras são autoridade da igreja. Por quê? Lembra? Primeiro ponto. Porque as escrituras revelam a Cristo, irmãos. É muito importante entender, gente, né? Lá em João 5, 39 ao 40, diz, irmãos, preste atenção, diz, irmãos, que examinais as escrituras, porque são elas que testificam de mim, e são delas, vocês julgam delas ter o poder, né? A vida eterna, aquela coisa toda. Irmãos, quem testifica, quem comprova a pessoa de Jesus, não só de um ser histórico, não assina como um ser místico, um fanático, quem comprova as escrituras de Jesus como Deus, são as escrituras. Quem comprova Jesus como ser o Filho de Deus, o Filho do homem, são as escrituras. Amém? Porque as escrituras também são autoridade da igreja? Porque elas são o fundamento da igreja, que é Cristo. Lembre que 1 Coríntios capítulo 3, 11 vai desmistificar, vai tirar essa ideia de que Pedro é a rocha que vai fundamentar a igreja. Só para você ter noção como é forte e muito claro. Abra aí 1 Coríntios. Isso aqui é só uma revisão, tá? 1 Coríntios capítulo 3, verso 11. Irmãos, é muito claro as escrituras quando fala que Pedro não é o fundamento da igreja, sim Cristo. A Bíblia, 1 Coríntios capítulo 3, 11, diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. O qual é? Jesus Cristo. Quem é o fundamento da igreja, irmãos? Jesus Cristo. Não é o Papa, não é Pedro, não é ninguém a não ser Jesus. Amém? É tão interessante que aqui, como eu coloquei em Efésios 2:20, fica muito claro, não precisa abrir não, ele vai dizer aqui, pode ler em casa se quiser, vai dizer que a igreja está alicerçada na doutrina dos profetas e dos apóstolos, que é Cristo a pedra angular. Lembra o que é a pedra angular, né? É a coluna principal, é aquela sapata, se fosse contextualizar, é aquela pedra que não pode faltar. Quem sustenta a igreja não é o Papa, quem sustenta a igreja não é o magistério, não é homem nenhum, não é pastor. Quem sustenta a igreja é Jesus Cristo com a sua palavra. Amém? Por último,
Por que as escrituras são autoridade da igreja? Porque elas são, irmãos, a inspiração profética de Deus. Muito simples isso. Se você abrir lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, vai dizer que toda a escritura é divinamente inspirada, né? É poderosa, né? Útil para exortar, corrigir. Vocês conhecem o texto. E a palavra inspiração, né? Já expliquei isso aqui várias vezes no grego, significa sopro, fôlego. As escrituras são o único ensinamento que Deus soprou aos profetas, aos apóstolos, para que fosse nos dado a Bíblia Sagrada. Amém? E 1 Pedro capítulo 1, 20 e 21 vai dizer que nenhuma profecia foi dada por elucidação ou entendimento humano. Toda a escritura foi dada pelo Espírito Santo de Deus, pela inspiração e mover nos homens de Deus. Amém? Esse aqui é só um resumo. Vamos para a aula de hoje, se Deus permitir. Antes de a gente falar sobre idolatria, irmãos, eu vou só lembrar uma coisa aqui que eu já ensinei na igreja, mas talvez algumas pessoas ainda não saibam. Quem aqui já ouviu falar sobre as 5 solas da reforma? Ou os 5 solas, né? Obviamente que na semana da reforma não dá para ver tudo, mas eu ainda vou estar ensinando sobre isso de forma mais aprofundada. Quem aqui nunca ouviu sobre os 5 solas? Levanta a mão. Quem aqui nunca ouviu? Já ouviram, né? O que são os 5 solas, pastor? Irmãos, os 5 solas, você vai ver aqui, né? Que são sola gratia, sola fide, solus Christus, sola escritura e sola deu glória. O que significa sola, o solo? Significa somente ou apenas. Ou seja, os 5 solas são os somentes, ou é um resumo da doutrina do cristianismo reformado, protestante, né? Se alguém perguntar assim para você, meu irmão, por que você, dá um resumo aí, por que você é cristão reformado, por que você é protestante, por que você abdicou da doutrina católica, você pode usar os 5 solas, é a bandeira, como diz, da reforma protestante, né? Na semana passada a gente viu que, qual é a autoridade da igreja? São as se encaixa aqui em sola scripti, somente as Escrituras são autoridade e regra e fé e prática para a igreja final. Amém? E aí vai. Sola gratia, somente a graça. Sola fide, somente a fé. Solo Cristo, somente Cristo. Sola Escritura, somente as Escrituras. Sola deu glória, somente Deus a glória. Amém? Vamos estar explicando melhor. Vimos que muitas coisas tiraram a autoridade da igreja, né? As escrituras da igreja, mas só ele tem autoridade, só Deus tem autoridade sobre a sua palavra. Então, irmãos, só uma observação. Pastor, quem escreveu as 5 solas? Muitos dizem que foi Martinho Lutero. Não, não foi Martinho Lutero. Ninguém sabe quem escreveu, mas durante a história dos reformadores, que foram muitos reformadores, surgiu as 5 solas. Amém? Hoje nós vamos ver pontuações, não vai ver tudo, obviamente não dá tempo, sobre sola fide, solus Christus e sola deu glória. Por exemplo, solus Christus, somente Cristo. Nós vamos ver de forma mais explicada quando a gente for estudar a doutrina de Cristo, cristologia. A gente vem estudando, né, sistematicamente de forma organizada as doutrinas. Já vimos teontologia, lembra? Que é o estudo sobre o ser de Deus. Já vimos antropologia bíblica, que é antropos homem, o estudo da Bíblia, o que a Bíblia fala sobre o homem, né? Vimos ramar teologia, que é a doutrina do pecado. Aí demos uma pausa para ver seitas e heresias, e próximo estudo vai ser cristologia. Amém? Vamos passar? Todo mundo sabe que é 5 solas agora, né? Amém? Idolatria, irmãos. Por que tão terrível? Primeiro, irmãos, o que é uma imagem de escultura? Quem pode explicar? É um pedaço de gesso, né? Mas não só pode ser madeira, pode ser outras coisas também, né? Pode ser uma figura. No grego, irmãos, a palavra que gera, né? A palavra imagem de escultura, eukonos, significa um objeto que foi moldado para parecer com uma pessoa, um deus, um animal, etc. Palavra geralmente levado para um sistema religioso, né? Você pode ver que o que é uma imagem de escultura é quando alguém pega alguma coisa feita de gesso, de madeira, para prefigurar um deus, alguém, alguma coisa. Entendeu como é que é? Vamos prefigurar aqui, por exemplo, a São Bartolomeu. Aí a pessoa pega lá, faz a imagem, faz a escultura para São Bartolomeu. Pastor, foi a Igreja Católica que inventou isso? Obviamente, essa prática é muito antiga, meus irmãos.
Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Aqui a gente tem, olha que terrível, né? Tá na frente aqui, tá ruim de ver, mas dá para entender o que é, né? Essa aqui é uma deusa egípcia chamada Heket, ou Heket, como quiser chamar, né? Essa deusa, você lembra que Moisés, uma das pragas do Egito, Moisés fez o quê? Chover rã, o sapo, né? Rã no Egito. Cada praga, irmãos, que Deus usou, fez Moisés surgir, né? Foi uma humilhação ao Deus do Egito. E essa deusa aqui, aspas, né? Obviamente, em D minúsculo, ela representa a fertilidade, ela representa a bonança. Por exemplo, quando o rio Nilo, ela estava muito ligada ao rio Nilo, porque o sapo, né? O sapo não lava o pé, né? Lava porque não quer. Então, o rio Nilo, ele, quando dava muita rã, eita, é o tempo que Heket vai nos abençoar com filhos. Interessante, né? Então, eles faziam imagem de escultura a essa deusa chamada Heket, uma figura de sapo horrível, né? Para dizer que a imagem, e faziam rezas, orações a essa deusa para conseguir um favor. Mas, irmãos, como é que a gente consegue favor? É pelo nome de Jesus apenas. Amém? E não muito diferente, esse aqui, ele é conhecido como o Deus Ra, o Deus do Sol, né? O Sol, quer queira que não, dos astros que existem, ele é o mais forte, né? É uma estrela muito forte, com muita energia, com muita radiação. Então, do mesmo jeito do catolicismo, que tem os santos que são menores, né? E faz os pedidos, mas é a Ra que é o maior, né? Do mesmo jeito é aqui. Heket, ela tem a bonança, a fertilidade, mas Ra, ele é muito poderoso. Ele é o que está acima de nuvem. E você vai entender como é interessante isso, essa ligação com todas as religiões que se existem, idolatria, ou que se adoram mais de um Deus. Sempre vai dizer que a veneração é a um e a adoração é a outro. Sempre vai dizer que não, esse aqui eu não adoro não, esse aqui eu adoro mais, esse aqui eu adoro menos. É isso que acontece no catolicismo romano, que vamos ver hoje. Amém? Até aqui ficou claro? Tem alguma pergunta? Amém, irmã Demara? Deixa eu passar. Já sabe o que é uma imagem de escultura, né? Pastor, na história da igreja, sempre existiu essa oração, veneração, essa idolatria com imagem de escultura? Não, irmãos, preste atenção. A imagem de escultura sempre foi assim? Não. Irmãos, as imagens na igreja e os ícones, né, as gravuras, antigamente existiam, irmãos, para ajudar aos leigos, os que não sabiam ler, nem tinham entendimento. Por exemplo, você tem até igrejas congregacionais reformadas que tinham aquelas gravuras de Jesus na cruz, né? Nas vidraças. Você já viu, né? As vidraças. Que era quando os leigos que não sabiam ler diziam, olha, Jesus sofreu na cruz. Aí ele olhava a imagem, via como algo didático, né? Por exemplo, é pecado assistir o filme de Mel Gibson? Não, ali é um filme bom, você um pouco da história de Jesus, tem alguns excessos, né, obviamente, mas você aprende sobre a história de Jesus, do Deus que teve uma paixão grandiosa, um amor grande, que morreu pelo pecador, né? Então, irmãos, preste atenção, tem uma briga muito grande, que no ano de 726 depois de Cristo, o imperador Leão III, né, ele começou a brigar, porque ele dizia assim, não, as estátuas, as imagens de escultura, os ícones, as representações, era só para quê? Para o povo ver e aprender, mas está demais, né? A história é muito vasta, estou resumindo, obviamente, né? O povo não estava apenas agora olhando uma imagem, por exemplo, de Maria, e não estava só dizendo assim, eita, Maria foi mãe de Deus, estava orando a Maria, estava pedindo favor a Maria, pedindo intercessão. Isso é um problema, né? Porque a gente vai ver que só com Jesus, só Deus que pode fazer isso, amém? Ficou claro? Então, nem sempre, irmãos, a história, sempre foi assim. Por exemplo, quando você pega o Novo Testamento, você vê algum versículo do Novo Testamento, que foi o início da igreja, alguém rezando algum santo? Alguma imagem? Algum pedido de intercessão de Maria? Você vê algum? Não vê, irmão. Isso é interessante, né? Amém? Você vai ver aqui, esse homem foi o imperador que brigou com isso. E na história da igreja era muito normal ver essas vidraças, ver essas imagens. Por exemplo, você já escutou algum católico dizer assim, não, essa imagem aqui, ou esse retrato de Maria, seria a mesma coisa que tivesse uma foto do meu filho. Já escutou isso já? É o amor que eu tenho para o meu filho, eu tenho para Maria. Mas a pergunta é, você reza ao seu filho?
Você se ajoelha para o seu filho. Tem outras desculpas também esfarrapadas que é assim. Mas quando você vai pedir a moça em casamento, você não se ajoelha para ela, né? Mas você está se ajoelhando. Irmãos, um sapateiro, quando ele está engraxando o sapato, que ele se ajoelha, ele está adorando o cliente? Por quê? Porque quando ele se ajoelha, irmãos, para o cliente, né, para engraxar o sapato, ele não está se ajoelhando com um sentimento religioso. Fica claro? Quando alguém está se prostrando diante de uma imagem, ela se prostra com um sentimento religioso, que a gente vai ver hoje, que foi o que o diabo pediu a Jesus, você lembra? Foi só isso que ele pediu a Jesus. Se curvares diante de mim. Interessante, né? Naquela contexto, irmão, já existia se curvar diante do rei, como honra. Quando o rei vinha, se curvava normal, porque ali era um sentimento de quê? De pátria. Mas se curvar com um sentimento religioso, só diante de Deus. Amém? Deixa eu passar. Começou então, depois dessa atitude do imperador, né, Leão III, não, está errado, né? Começou uma briga, uma controvérsia chamada iconoclasta. O que é iconoclasta, irmãos? A iconoclasta, ela é... Perdão, deixa eu voltar aqui. Iconoclasta, irmãos, ela vem duas palavras que significam ícones, né, representações, e klastein, que é quebrar. Ou seja, quebrar ícones, destruir ícones, né? Que também é um pecado, que vamos falar daqui a pouco sobre isso, irmãos. Diga. Não, minha irmã, não é. Por quê? Por exemplo, você ter respeito e bater continência com um soldado que bate para outro, é pecado? Não é, porque o seu sentimento ali é patriota, o seu sentimento não é um sentimento religioso, não é um sentimento de adoração nem veneração. Por exemplo, quando alguém faz alguma coisa para você, ei, obrigado, meu irmão, rapaz, que gente me ajudou. Não vou agradecer, só vou agradecer a Deus. Está errado. Isso aqui é um sentimento social que tem que ter respeito. Mas quando eu me curvo, por exemplo, diante de alguém e diz assim, se não fosse você, olha o sentimento mais diferente. Dependência religiosa, não está errado. Aí é só diante de Deus. Amém? Vamos ver isso daqui a pouco, se prostrar diante de alguém, né? Agora, muito prático, irmãos. Se eu dissesse assim agora, irmãos, vamos ter 5 minutos de joelho de oração, para a gente pedir a Santa Ieda, para ela trazer chuva para Bananeiras. Você acha que ia chover, irmãos? Sim ou não? E se eu disser que talvez chovesse? Se Ieda fosse... Vou explicar daqui a pouco, irmãos. Demônio faz milagre, irmãos? Faz ou não faz? A gente viu isso aqui, não viu? Que o mal também tem seus milagres. E Ieda não é um ser do mal, né? Mas, irmãos, só para você pensar comigo, daqui a pouco a gente vai ver já no finalzinho, você está bem no final. Irmãos, se quando alguém adora um ídolo, ou adora um falso Deus, esse ídolo não existe. Não é verdade? Por exemplo, quando alguém está em adoração a Maria, que Maria não tem culpa, eu vou falar daqui a pouco, Maria não tem culpa, está pedindo intercessão de Maria. Maria está ouvindo? Não, irmãos, Maria está na glória, está no bem bom, não tem culpa de nada, coitada. Maria foi mulher de Deus. Então, se Maria não recebe, quem recebe essa adoração? Fique pensando, daqui a pouco a gente vê. Tá bom? Voltando para cá. Mas foi no ano de 754, presta atenção, que o filho de Leão III, Constantino V, convocou um concílio, lembra que é concílio, né? Reunião de bispos, que proibiu a imagem do culto, né? Mas você sabe que o catolicismo romano já tinha muitas heresias no meio, né? E no ano de... outro concílio em Nicéia, do ano 787, depois de Cristo, foi que voltou a prática do uso de imagem na igreja. Irmãos, presta atenção. 787 anos depois de Cristo, no 8º século, foi que foi comprovado e aceito essa prática pecaminosa de idolatria e veneração no meio da igreja. Você está entendendo? Paulo não ensinou isso, Pedro não ensinou isso. Os apóstolos, qual é a autoridade das igrejas? É as escrituras, doutrina dos apóstolos e dos profetas, não é isso? Que é Cristo a pedra angular. Os apóstolos ensinaram isso. Os profetas ensinaram isso, pelo contrário, combateram a idolatria. Amém? Antes da gente ir para o texto, eu não vou falando que é muito grande, mas se você quiser, eu mando para o seu WhatsApp. Esse aqui, eu tenho um estudo. Irmãos, isso aqui é um livro, preste atenção, do primeiro século, só 70 anos depois de Cristo. Isso aqui é uma carta chamada Carta de Ogneto, isso é um documento histórico.
dos cristãos do primeiro século. Lembra? Deixa eu dar um exemplo aqui, irmãos. Por exemplo, quando eu digo assim, irmã Ieda, antigamente, como era que acontecia tal coisa? Deixa eu perguntar à avó, né? Porque vó sabe mais, né? Ela lembra das coisas, ela viveu aquilo. Irmãos, quem conhece mais a prática dos apóstolos? Os cristãos do século VIII ou os cristãos do século I? Do primeiro, obviamente, né, irmãos? Os cristãos do primeiro século, irmãos, só para você, vou ler só um trechinho aqui do que eles achavam sobre oração a imagens de escultura. Olha o que eles diziam. Não é verdade que uma pedra, como a que pisamos, outro é bronze, na melhor do que aquele que serve para fazer os utensílios que usamos, outro é madeira, que já está podre, outra ainda é prata, que necessita de alguém que o guarde, para que não seja roubado, outro é ferro, consumido pela ferrugem, outro de barro, não menos escolhido que aquele que usado para os serviços mais vis, ou seja, construções. Tudo isso não é material corruptível, não são lavrados com ferro e com fogo, não foi o ferreiro que modelou um, e ourives outro, e oleiro outro. Não é verdade que antes de serem moldados pelos artesãos, na forma que agora tem, cada um deles poderia ser, como agora, transformado em outra coisa? E se ao menos artesãos trabalhassem, os utensílios do mesmo material que agora vemos, não poderiam transformar-se em deuses como esses? A essas coisas chamais de deuses, a servis, as adorais, e terminais sendo semelhante a elas. Depois odiais os cristãos, porque estes não os consideram como deuses. Irmãos, mais claro que isso, só a luz do sol. Deixa eu fazer um exemplo aqui, irmãos. Um gesso protege alguma coisa? Os cristãos do primeiro século, ele pegava essa questão de idolatria de imagem de escultura e tratava como óbvio. Deveria ser óbvio para a cristandade que a idolatria é algo terrível. Favor religioso a uma imagem de escultura deve ser terrível. Lembro de um amigo meu, que ele era bem grosso quanto a essa questão. Eu falei, meu irmão, tu vigia, né? Ele dizia assim, se alguém vier dizer para mim que uma imagem de escultura abençoa alguém, eu vou pegar aquele cachorro que tem de estátua da minha mãe do jardim, e quando ele vier dizer assim, antes da gente sair, deixa eu prender o cachorro aqui, ou deixa eu soltar o cachorro, para ele proteger a casa. Aí ele assim, como é que um cachorro de gesso vai proteger a casa? Aí ele, sim, e como é que um Deus de gesso vai abençoar a minha vida? Irmãos, é forte, mas é óbvio ou não é? Deus, irmãos, não é matéria, Deus é espírito. Isso é muito claro nas escrituras, irmãos. Deus é espírito, Deus não é como nós. A terra não é nada que possa comportar a grandeza do nosso Deus. Amém? Então isso aqui só como os cristãos do primeiro século, nem entrou nos versículos bíblicos ainda, mas só como a história, percebemos que os cristãos do primeiro século não concordariam com a prática de oração, de veneração, seja o que for, a deuses pagãos. Ficou claro? Alguém tem alguma pergunta? Comentar alguma coisa? Posso prosseguir? Vamos para a Bíblia. Vamos começar pelo Antigo Testamento. O que é que os judeus achavam sobre isso? Você sabe que os judeus, irmãos, eram o povo de Deus, né? Eles que entendiam da Bíblia. O que é que Deus tratava com no Antigo Testamento, irmãos? Primeiro, os judeus foram bem doutrinados a não seguir a prática de quaisquer devoção à imagem de escultura. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Êxodo Êxodo 20, versículo 1 ao 5. Irmãos, depois de ler um texto como esse, não tem como abrir espaço, irmãos, para usar a imagem de escultura. Eu vou ler, amém? Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão, ou seja, sou eu que fiz tudo por vocês. Verso 2, verso 3, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Amém? Irmãos, eu sou o Senhor teu Deus, nem culto. Você já viu? A Maria cheia de graça. Quem já cantou aqui? Diga aí. Já cantou, já na igreja?
Cantar é louvor, né? A gente entende que cantar é um louvor. Alguém merece louvor além do nosso Deus? Na liturgia do culto, só Deus, irmãos. Só o Senhor nosso Deus. Amém? Isso aqui é muito claro. E olha o pecado, presta atenção. Olha o pecado de Israel como era forte no tempo de Ezequiel, Jeremias, né? O povo era tão idólatra. Olha, você não pode fazer imagem de escultura, nem o que tem no céu, na terra, nem no mar, nada. Aí, você já viu aqueles postes ídolos, que é que Deus combateu muitos postes ídolos, com aquelas imagens de figura diferente, olho grande, boca grande, porque eles eram tão idólatras que diziam assim, o texto está dizendo que não pode fazer imagem de escultura do que tem na terra, do que tem no mar, do que tem no céu. Essa imagem aqui, tem na terra? Não, é um ser esquisito. Tem no mar? Não. Então a gente pode adorar. É terrível, não é? Por isso que você vai ver muitos postes ídolos do passado, aquelas figuras bem esquisitas, né? É um bicho do olhão, né? Com um braço, com asa, tudo doido. Por quê? Porque eles entendiam, isso aqui é um pássaro? Não. Isso aqui parece um leão? Não. Então pode adorar. Mas, irmãos, só adoração, só a Deus, não é verdade? Ficou claro? Amém? Tinha muitos outros textos, mas só isso aqui dá para entender, né? Olha que interessante. Aí alguém vai dizer assim, não, mas... Aí eu já escutei muitos católicos na internet falam isso. Mas e a serpente no deserto que Deus fez levantar? Você lembra desse texto? O povo estava murmurando no deserto. Aí o que aconteceu? Deus manda Moisés criar uma serpente, para que quando o povo que era mordido pela serpente, que olhasse para a serpente, aconteceria o quê? Seria curado. Olha aí, Deus nos usou uma imagem para abençoar. Preste atenção, meu irmão. A Bíblia vai dizer, lá em João, que como uma serpente Deus levantou no deserto, Deus levantou o Filho do Homem, para todo aquele que olhe para ele, não seja confundido, nem se perca. Jesus é a nossa fonte de esperança e de virtude. E para ficar mais claro, abra sua Bíblia lá em 2 Reis. Deus mandou derrubar essa serpente, porque o povo estava começando a adorar. Amém? 2 Reis, capítulo 18. A serpente do deserto. Irmãos, o povo é muito idólatra, não é? Muito idólatra, irmãos. Já dizia João Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Deixa eu dar um exemplo aqui. Digamos, irmãos, que Bananeiras está passando por uma seca, como passou, né? Aí do nada, irmãos, sei lá, Deus usou alguém, pode acontecer um sobrenatural, e cavar um buraco e desse poço sai muita água, né? Aí o povo ia começar a orar, oh, Senhor, Deus da água, né? Começou a colocar a honra no poço em vez da honra a Deus. É o que aconteceu com a serpente. A serpente curou muitas pessoas e o povo estava começando a usar essa serpente como idolatria. Olha o que Deus mandou fazer com a serpente. 2 Reis, capítulo 2, verso 18. Desculpe, irmãos, eu abri aqui no 1 Reis. Só um minuto. 2 Reis 18, verso 4. Posso ler? Eu disse 1 Reis, não foi? É segunda, viu, irmãos? 2 Reis, perdão. 18, verso 4. Posso ler? Removeu os altos, altos são os postes ídolos, tá? Os altares pagãos. Removeu os altos, quebrou as colunas e deixou abaixo o poste ídolo. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Você entendeu? Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze para abençoar o povo, e o povo estava começando a dar incenso, adoração à serpente. Meu Deus do céu. Aí Deus mandou derrubar. Derruba. Só a glória é minha, não é de ninguém não. Não é de Neustã não, é minha. Irmãos, você conhece alguma história de alguém assim? Vamos adorar a São Nicolau, porque ele deu muitos presentes às pessoas. Adora a Frei Damião, porque ele fez isso e isso. Padre Cício, porque isso. Irmãos, a glória de quem? De quem é o poder? De quem é a honra? Porque dele, por ele, por meio dele, para ele, são todas as coisas, irmãos. Diga-me, irmão.
Padre Biapina, né? Irmãos, existe uma doutrina que a gente vai falar depois, né? Outro dia, a canonização, né? Por exemplo, irmãos, você vê Jó, homem de Deus, um homem íntegro e fiel que se desvia do mal, como citou aqui a irmã Liriane. Jó disse: eu sou pó, eu sou cinza, eu não sou ninguém. Os homens de Deus entendiam sua pequenez diante de Deus, né? Aí você vê, por exemplo, né, pessoas dando honra e glória a pessoas, a seres porque foram usados por Deus ou coisa do tipo. Irmãos, na minha opinião que eu vou falar hoje, a maior idolatria que ela não tem culpa é a Maria. Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e a hora da nossa morte, irmãos. Após a morte, meu irmão, segue-se o juízo. Hã? Então, agora e na hora da nossa morte. Não, irmãos. Não existe isso. Eu até citei já aqui, né, o filme O Auto da Compadecida, né? João Grilo, né? Faz um monte de coisa errada. E no final, em vez de ele seguir a Cristo, né? Ele pede ajuda, né? A Maria, roga por Maria. Mas vamos ver daqui a pouco isso, tá bom? Ficou claro, irmãos? Que nenhum instrumento, nenhuma imagem de escultura. Ah, pastor, porque dizem assim, né? Adoração não. E para receber um favor, uma bênção? Nenhum poste, nenhuma imagem de escultura merece nenhuma glória, só a Deus, amém? Deus manda derrubar e precisamos derrubar. Ok? Por que isso acontece, irmãos? Porque o romanismo, a teologia da Igreja Católica Romana, ela diz que existem níveis de adoração. Nunca mais se esqueça disso. Quando você chegar assim para alguém, rapaz, por que tu adora? Né? Não, eu não adoro essa imagem não. Só sou devoto. Só tenho a veneração. Adoração só a Deus. Irmãos, a Bíblia não ensina assim, tá? Primeira coisa que eles dizem na palavra grega, né? Que vem na palavra dulia. Dulia é uma adoração menor, é uma reverência, né? Por exemplo, é um culto prestado a Deus por meio de alguma mediação, ou também chamado de veneração, porque se cultua a Deus mediante alguém, né? Por exemplo, não, pede aos santos porque está mais próximo, né? Estão mais próximos de Deus. É mais fácil pedir a um pastor ou a um santo. Eles dizem muito isso, né? Irmãos, nós temos livre acesso ao Pai. Jesus fez um novo e vivo caminho. Hebreus vai dizer: chegai-vos ao trono da graça com ousadia. Vocês vão alcançar socorro presente na hora, tempo oportuno. Porque Jesus, nosso grande sumo sacerdote, se compadece de nós, irmãos, de nossas fraquezas. Amém? Mas para ficar bem claro, Mateus capítulo 4. Se prostrar, lembra que eu falei se prostrar com sentimento religioso? Mateus capítulo 4. Por exemplo, irmãos, nem sempre se prostrar é a mesma coisa, irmãos. 4:10. Achou? Olhe para cá. Meu filho Emanuel vai para a escola. Próximo ano. Aí ele precisa amarrar o cadastro do sapato dele. Aí eu vou dizer: suba na mesa, porque eu não vou me curvar diante de você não, reles mortal pequeno. Nem estudar você sabe. Você é só uma criança. Então não me prostro diante de nenhum homem. Faz sentido, irmãos? Porque eu me curvar, me abaixar do meu filho, não é para um sentimento de adoração. É só para amarrar o cadastro do meu filho. Isso é questão lógica. Diferentemente de eu dizer assim, da minha pessoa fazer assim, se abaixar, querendo algum favor, reconhecendo grandeza e glória naquele ser, naquela criatura ou naquele material. Ficou claro? Mateus 4:10, eu estou em Marcos, perdão. É Mateus 4:10, perdão. Diz assim a palavra do Senhor: então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito. Lembra que a gente leu o Êxodo? Ele está citando a lei, irmãos, de Moisés. Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Fantástico, né, irmãos? Culto aqui, irmãos, todo o sentimento, amar ao Senhor Deus com toda a tua força, com todo o entendimento, cantar o só canto ao Senhor, me curvar com o coração, com a alma. Porque, irmãos, tem pessoas que se curvam diante de Deus aqui de falsidade. Existe ou não existe? Existe, irmãos. Senhor, Deus não recebe nada, né? Mas adoração
veneração, culto. Culto é isso, é da veneração somente a Deus. Amém? Quando você pegar alguém assim que se curva dentro de uma imagem, não, mas tu se curva para quê? Não, porque eu estou me curvando aqui para pedir alguma coisa. Lê esse texto, me explica esse texto aqui. Né? Amém? Isso é muito claro, irmãos, para os judeus. Olha, abra comigo lá em Apocalipse 19. Pode falar, minha irmã. Sim. É triste, né, minha irmã? Assim, irmãos, quando eu vejo. Deixa eu ensinar um negócio, minha irmã. Quando você vê alguém assim, ore pela essa pessoa. Senhor, que o evangelho alcance essa pessoa. Irmãos, olha que interessante. A gente tem que ter respeito, né, pela religião das pessoas, tratar com amor. Mas, realmente, eu fico com esse mesmo sentimento, Anny. Eu passei com ela, lembra que a gente passou na frente da igreja católica ali, uma igreja matriz, né? E tava o pessoal pintando, eu acho que era ajeitando, retocando, uma coisa que quebrou na imagem. O pessoal ajeitando a imagem, que estava com defeito, e tinha uma senhorinha rezando a imagem. Você entendeu como é bizarro? Alguém estava ajeitando a imagem e ela estava de baixo orando a imagem. É uma cegueira espiritual, irmãos, tamanha, pela tradição, pelos usos e costumes, pelo que foi aprendeu de tradição pelos pais. Porque Bíblia, profecia bíblica, profeta, apóstolo, não tem base nenhuma. Não é verdade? Complicado. Eu tenho muita dor assim, no coração, vejo uma pessoa assim. Irmãos, e pessoas que têm uma fé sincera. Irmãos, você vê aquela senhorinha da procissão da penha lá em João Pessoa, a pé, meu irmão. Da Pedro II, quem conhece João Pessoa sabe, eu acho que o pastor Yuri sabe, o irmão Demaro sabe, eu acho que a irmã Paula sabe, deve saber, da Pedro II, a Praia da Penha é muito distante. Eu acho que é como daqui a Belém, não é, Laine? Essa faixa? Não sei, mas enfim, uma distância mais ou menos como essa, você a pé, naquele passinho, irmãos, é uma fé sincera, mas uma fé escura, sem iluminação das Escrituras e sem iluminação do Espírito Santo. Amém? Olha que interessante, tão prático, irmão, nas Escrituras. Apocalipse 19, verso 10. Quem pode ler em voz alta aí, por favor? Pode ler em voz alta. Irmão, isso é fantástico. Eu vou ler de novo porque está gravando, mas se deu para entender, entra no coração, não entra, irmã Lidiane, essa mensagem. Entra no coração, irmãos. Olha só, prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Irmãos, o que está acontecendo aqui? João viu muitas revelações maravilhosas, grandiosas do Apocalipse, e ele viu um anjo, irmão, um ser espiritual, que ainda vamos chegar em angiologia, e estudar mais sobre isso. Irmãos, um anjo é um ser poderosíssimo, espiritualmente falando. E quando ele viu o anjo, ele caiu, se prostrou em reverência ao anjo. E o anjo falou, ei, se levante, João, faça isso não. Eu sou conservo teu. Eu só sou um servo como você, para servir os servos de Jesus. Adore somente a Deus, João. Amém? Ficou muito claro. Irmãos, interessante. Os anjos, no passado, eram adorados. Por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer que Jesus é superior aos anjos. Tem que ensinar isso. Tinha uma idolatria muito grande com os anjos. Irmão, se o povo diz que Frei Damião era um que de veneração, de algum tipo de culto e adoração, imagine um anjo. Mas nem os anjos merecem adoração. Somente Jesus, somente o Cordeiro de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Muito claro, né? Eu vou adiantar. Irmãos, os santos, santos canonizados, não são oniscientes nem onipotentes, irmãos. Só Jesus. Amém? Existe também, lembra qual é o primeiro nível de adoração? A veneração, que é a dulia, né? A veneração. E outro nível também de adoração, aspas, da Igreja Católica, é a hiperdulia. O que é isso, meu irmão?
Esta é uma classificação feita para o culto e adoração a Deus por meio da Virgem Maria, né? Visto que ela se destaca ocupando um lugar eminente. Maria, irmãos, ela é uma deusa na Igreja Católica Romana. É incontestável. Alguns chegam a dizer, os marianos, né, que Maria passou na frente e pisou na cabeça da serpente. Irmãos, biblicamente isso é um absurdo. Maria não tem culpa, é uma mulher de Deus. Vou estar falando sobre a Mariologia daqui a pouco. Irmãos, quem esmagou a cabeça da serpente foi Jesus na cruz do Calvário. Não foi Maria, né? Uns dizem que ela até é corredentora com o Senhor. Por isso que a oração, né? Agora e na hora da nossa morte. Porque acha que Maria, ela tem poder até de né, fazer aquele negocinho, ajudar na hora da justificação. Não, irmãos. Tem até, vou até falar daqui a pouco, porque Maria, ela não tem poder sobre isso. Quem já viu assim? Pede à mãe que o filho faz. Quem já escutou? Né? Eu citei aqui, Elaine, o filme da Alta da Compadecida, né? Por exemplo, irmãos, uns amigos meus católicos diziam assim: quando tua mãe pede um negócio a tu, tu faz ou não faz? Eu disse, depende. Depende. E eu vou falar daqui a pouco sobre isso, tá bom? Não vou adiantar não. Principalmente casado, eu não faço o que minha mãe manda não. Só se for para ajudar alguém. Quem tem autoridade por mim agora é minha esposa, não é mais minha mãe. Deixa pai e mãe e se une só uma carne com o marido e com a esposa, não é isso? Amém? Mas daqui a pouco eu explico melhor isso. Irmãos, a refutação disso é que Maria, ela não é mediadora, irmãos. Quem é mediadora entre Deus e os homens? 1 Timóteo. Abre aí, 1 Timóteo. Oi? Isso. Maria é uma mulher de Deus, espiritualíssima, deve ser respeitada. Tem crente que odeia Maria, isso é pecado, viu, irmãos? Cuidado. Jesus, devemos amar Maria, que foi uma serva do Senhor, e respeitá-la, viu? Maria disse, como a irmã Liliane falou aqui, Jesus, meu Salvador. E daqui a pouco na Mariologia, você vê como era o comportamento de Maria, de respeito a Jesus. Quando Jesus chamava ela mulher, ela disse, respeite sua mãe, menino. Ela não fazia isso não. Ela entendia o propósito redentor de Jesus Cristo. Maria foi uma mulher de Deus. Maria não tem culpa de nada da idolatria que fazem a ela. Amém? 1 Timóteo 2,5. Irmãos, olha só, muito prático. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Irmãos, tem quantos mediadores aí? Tem 2, 1,5, 3, 4. Só tem um mediador. Irmãos, as escrituras são muito claras quanto a isso, irmãos. Né? Eu não entendo, irmãos, quando faz assim, ó Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. E é o Filho de Deus que está à destra de Deus, segundo Romanos 8, intercedendo por nós, irmãos. O Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, amém? É só isso. Eu poderia até citar tem mais textos aqui, mas, irmãos, não precisa. Quem é o nosso advogado de defesa? Quem é? Diga, irmã Eda, pode falar. Como é? Maria passa na frente o quê? Passar na frente pisando na serpente, é um absurdo, né? Oh, meu Deus. 1 João 2, veja quem que nos defende, quem é nosso advogado de defesa, biblicamente falando, irmãos. Vou ler, tá bom? 1 João 2,1, muito claro, irmãos. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Jesus Cristo, o justo. Quem é que está junto ao Pai intercedendo por nós como advogado, irmãos? Jesus, o advogado justo. É tão interessante que até esse texto aqui desbanca a ideia de intercessão dos santos. João podia dizer, filhinhos, olhe, se pequeis, eu vou dar uma ajudinha aqui. João não fala isso. Mas se você pecar, tem Jesus, o advogado, está junto do Pai. Ele vai interceder por você. Amém? Interessante, né? Enfim, muito texto. Aí eles vão dizer que os níveis, lembra? Os níveis de adoração, dulia, que é o grego venerar, hiperdulia, que é aquela adoração no meio, Maria, que ela está no meio porque ela é mediadora e corredentora,
E a terceira que é a latria. No grego, o que é latria? É aquela adoração mais profunda, né? É o principal culto do romanismo. Para eles, esse culto é dirigido somente a Deus. Mas a gente já leu, Mateus capítulo 4, verso 10, está escrito, Satanás: só ao Senhor teu Deus darás culto. Qualquer sentimento de culto, qualquer cântico religioso, tudo que é feito na igreja, irmãos, é só para Deus, não pode ser para ninguém. Amém? A adoração bíblica é toda uma vida rendida para a glória de Deus. Por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, irmãos: quer comais ou bebais, façais tudo para a glória de Deus. Não tem sido idolia, hiperdulia, meia adoração, tudo é para a glória de Deus, irmãos. Isaías 42, verso 8 vai dizer que Ele é o Senhor, a glória dele Ele não dá a ninguém, irmãos, Ele não divide glória. Amém? Ficou claro? Alguém tem alguma pergunta? Muito bom, né, irmãos? Glória a Deus. Deixa eu passar. Irmãos, agora a gente já entendeu que a idolatria é um pecado, né? É ou não é? As escrituras dizem que é, né? E por que é um pecado tão grave? Já parou para pensar nisso? A gente já viu aqui no estudo sobre Hamarteologia, a doutrina do pecado, que existem níveis de pecado, né, irmãos? E idolatria, feitiçaria é uma abominação ao Senhor. Por quê? Isso é pecado, irmãos? O que é que esse homem está fazendo? Ele está venerando, hiperdulia, idolatrando uma imagem de escultura, tentando alcançar algum favor por uma imagem de escultura. Isso é muito claro. É pecado isso? É óbvio, irmãos. Isso aqui é pecado? Isso aqui, irmãos, é o deus, aspas, né, pagão, chamado Baal. E outras culturas, os Balaíns, né, ou pode ser chamado de Moloque em alguns lugares também. Alguns dizem que é a mesma coisa. Olha como era pecado a idolatria dele, irmão. Baal, ele tinha, ou Moloque, geralmente ele tinha, ou era na barriga, ou tinha um trono debaixo dele, era como se fosse uma fornalha. Eles superaqueciam essa fornalha. Botavam lenha, coisas, cobre, que cobre esquentava bastante. E perceba que aqui, em cima da fornalha, está vendo o fogo aqui? Está as mãos de Baal, ou de Moloque. E o que acontecia? A idolatria de Israel era tão grande, Deus castigou o cativeiro babilônico, castigou tanto Israel, porque olha o pecado de Israel. Eles pegavam seus filhos bebês, imagine Sarinha. Quando o fogo subia e a mão de Baal superaquecia, eles pegavam o bebê e colocavam em cima da mão de Baal. Terrível, né? Será que o YouTube vai censurar isso quando eu postar? Irmãos, e quando o bebê começava a se agonizar, se queimando e morrendo, eles começavam geralmente ou a adorar a Baal, ou até ter relações sexuais em adoração a esse Deus. É terrível, irmãos. A idolatria, o ídolo faz o homem fazer coisas absurdas. Você entende agora por que Deus castigou tanto Israel? Você tem noção como isso é terrível, irmãos? Ah, Deus foi muito ruim com Israel. Olha o que Israel fazia. Era um pecado, irmãos. A idolatria, irmãos, faz o homem fazer loucuras. Mas a gente lembra que, eu fiz uma pergunta no estudo passado, precisamos de uma reforma? As irmãs disseram que sim, né? Por causa dos erros do passado e por causa dos erros do presente. A idolatria faz o homem ser irracional às vezes, irmãos. O ídolo do coração. Porque não faz sentido. A gente viu os cristãos do primeiro século, a carta de Ogneto, que é um documento até católico. A gente não vê sentido numa pessoa pedir favor a um pedaço de gesso, irmãos. Não faz sentido a gente ver alguém queimar uma criancinha. Isso me dói, irmãos. Me dói. Eu imagino Deus em sua ira santa, olhando para Israel fazer isso. Né? E trazendo para os nossos dias. Isso aqui, o que você acha disso? Veja como a idolatria, irmãos, ela faz com as pessoas. Isso aqui é numa igreja, né? Dessas igrejas neopentecostais aí, que tem vassoura ungida. É a campanha da vassoura ungida. Acho que Manhana já vai falar, né, Manhana? O homem jogando na vassoura, a vassoura vai varrer os males, vai afastar o mal. E vem rosa ungida, água ungida, e não sei o que, é rezadeira. Tantas práticas idólatras procurando favores, quando nós temos o amor de Deus expressado em Jesus Cristo, que tem um nome sobre todo nome, pode pedir o nome dele. Faz sentido, irmãos?
É melhor pedir ajuda ao Deus que criou todas as coisas, que tem todo o poder, ou pedir ajuda a um gesso, ou a uma entidade maligna, terrível, que devora crianças, ou pedir a umas práticas sincréticas misturadas com misticismo. Faz sentido nenhum, irmãos. É isso que a idolatria faz com o homem. Não é verdade? A pergunta que eu fiz naquela hora eu vou fazer novamente. Lembra? Quem está recebendo essa adoração? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Isso é muito sério, irmãos. E eu falo isso aqui com muito respeito às religiões, né? Porque são pessoas que fazem isso em ingenuidade. Mas a Bíblia fala, a gente tem que falar. Não é verdade? A Bíblia é a autoridade da igreja, irmãos, como doutrina. Não podemos aliviar. 1 Coríntios capítulo 10, verso 19. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: que digo, pois? Que sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a quem? É a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vós vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor, a Santa Ceia, né? E o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ficou claro, irmãos? Pastor, eu posso ir na rezadeira? Como é que você vem aqui cear, participar das bênçãos na mesa do Senhor, e você quer cear na mesa dos demônios? É isso que a Bíblia está dizendo. Tem alguma coisa? Quem está recebendo isso é o demônio, irmãos. É o diabo que está aplaudindo tudo isso. Muito claro, não é? As escrituras são muito claras quanto a isso, irmãos. Pastor, eu posso participar de uma religião ali que eu acho bonito? Irmãos, são duas mesas. A mesa de Deus e a mesa do demônio. Não pode comer nas duas mesas. Mas se sujar lá e chegar na mesa do rei, a Bíblia não autoriza. Amém? Alguém tem alguma pergunta? Falar alguma coisa? Muito claro, né? Estamos já encerrando. Vamos falar agora, irmãos, sobre a Mariologia. Irmãos, Mariologia, antes de mais nada, como eu já falei, eu quero destacar aqui de forma bem clara. Maria é uma serva de Deus. Eu que fico muito claro isso. Quando eu vejo os cristãos, Maria não é nada. Irmãos, com um preconceito com Maria, eu digo, tenha cuidado, faça isso não. Diga, minha irmã. Irmãos, quem está gravando aí, vou dizer, né? A irmã aqui da nossa igreja disse que viu cristãos com palavras torpes, palavras de vergonha para com Maria. Deus vai castigar, irmãos. Hã? 2 pecados, Deus vai castigar pelas palavras, né? Pelos palavrões. E Deus vai puxar a orelha porque faltou respeito com Maria. 2 pecados aí, ó. É melhor se arrepender, né? Agora, veja bem, irmãos. Para o romanismo, Maria é uma deusa, né? Ela é virgem para sempre. A virgindade perpétua de Maria. Já vou falar nisso, né? Isso é uma heresia, tá? Maria, é muito claro, ela não, José não conheceu até Jesus ter nascido. Conhecer, você sabe o que é conhecer, né? Conhecer, né? Oi, tudo bem? Já expliquei isso aqui. Conhecer é ter relação íntima. E Isaac conheceu a Rebeca e gerou fulano. Então, José conheceu sua esposa Maria, teve irmãos, inclusive, é porque o assunto aqui é muito, muito longo, né? Mas Jesus teve irmãos, falava irmãos lá, Jesus encontrou seus irmãos, né? A Bíblia chamava de irmãos. Alguns vão dizer que a palavra grega para irmãos é a palavra adelphos ou adelphos, que quer dizer primo. Mas, irmãos, biblicamente no contexto, já existiam termos para primo e para irmãos. Jesus teve irmãos. E José não pecou por isso, nem Maria pecou por isso, porque eles eram marido e mulher, está tudo certo, mas ela não foi para sempre virgem, ok? Segundo, irmãos, dizem que ela nasceu sem pecado. Irmãos, Maria nasceu sem pecado. A Bíblia vai dizer, Romanos 3:23, muito claro, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Irmãos, 3:10 vai dizer muito claro, está escrito, não há um justo, um sequer. Todos se extraviaram, não há quem busque, quem faça o bem, enfim, está todo mundo perdido. Só teve um que não pecou, foi quem?
Jesus. Porque Jesus não é um como os outros. Jesus é o Filho de Deus, ok? Muito claro. Isso aqui a gente não precisa nem explicar tanto, né? Doutrina do pecado já explica isso, irmãos. Todos são pecadores. Amém? Mas Maria foi uma graciada. Glória a Deus por isso. Maria recebe culto. Maria tem adoração, devoção. Maria tem, um lugar elevado. E já percebemos, já aprendemos que culto só a Deus, né? Muito claro isso. Alguns dizem, isso aqui não são todos, né? Não está no Catecismo da Igreja Católica, mas uns dizem que Maria é corredentora, os marianos, porque dentro da Igreja Católica tem, né, grupos marianos, né, os dos carmelos, os capuchinos e por aí vai, né? Os agostinianos, enfim. A Mariana diz que Maria é corredentora com Jesus, ou seja, Jesus é o Redentor, mas ele tem um auxiliar que é Maria. Irmãos, isso é um absurdo. Vou explicar daqui a pouco na Bíblia que isso não faz sentido, tá? Ela é mediadora do lado de Jesus. Que Maria não morreu. Maria subiu para o céu com osso e tudo. Diga, minha irmã. Maria o quê? Maria, a mãe dela? Irmãos, isso é óbvio. É óbvio. Perceba como as doutrinas católicas, elas fogem da lógica, da razão, né? A minha mãe é Ana Cláudia do Nascimento, tenho o maior orgulho, né? E a Bíblia diz que, olha que interessante, nós somos filhos de Deus, gerados por quem? Não, filhos de Deus, João, eu achei que entendi errado, perdão, você entendeu errado. João 1,12, somos filhos de Deus, né? Gerado pelo Espírito Santo, irmãos. Amém? Gerado por quem? Pelo Espírito Santo. Se disser, mas foi por Maria, rapaz, quem nasceu da barriga dele foi Jesus, não foi você não, né? É ilógico, não é, irmãos? É ilógico, irmãos. Diga, minha irmã. A não ser que a mulher seja chamada Maria, né? Alguém tem um nome aqui com a mãe de Maria? Alguém tem? Alguém tem a mãe Maria? Não, hoje não tem ninguém com o nome Maria aqui não, né? Sim, a da mãe Paula, pronto. Maria, mas não é a Maria, mãe de Jesus, né? Amém. Pastor, então de onde vem esse negócio de Maria, mãe de Deus, essa idolatria toda? Preste atenção. Lembre-se que o Novo Testamento, primeiro século, você sabe que os livros do Novo Testamento, as cartas e os evangelhos, foi escrito 60 anos depois de Cristo, muito tempo. No primeiro século, você vê no Novo Testamento algum tipo de idolatria a Maria? Não. Você vê no Novo Testamento algum tipo de reza, de oração, de veneração? Você vê? Não. Quando isso começou, pastor? Boa pergunta, né? Não começou no primeiro, no segundo, no terceiro, não começou. Começou no quinto século. Amém? E preste atenção como foi interessante. No ano de 431, num concílio chamado Concílio de Éfeso, na cidade de Éfeso, né? Na cidade de Éfeso, eles começaram a usar um termo chamado Theotokos. O que significa Theotokos? Genitora ou, né, mãe de Deus que gerou a Deus. E isso aqui, irmãos, que eles fizeram, olha como é interessante. Não foi para dizer que Maria é mãe de Deus, e não foi isso não. Foi para dizer só o seguinte, por quê? Alguns hereges do primeiro século diziam que Jesus ele não era nascido de carne. Diziam que ele era uma aparição, do grego dóquio, que ele apareceu, que era um espírito, por isso que ele andou sobre as águas. Lembra, né, que ele andou sobre as águas? Era um fantasma. Não. Por isso que João vai dizer que todo aquele que afirma que Jesus não nasceu em carne é do diabo. Jesus veio em carne. Vamos ver isso em Cristologia, tá? No próximo estudo. E por que é importante falar que Jesus veio em carne, irmãos? Porque se Jesus não veio em carne, não há remissão de pecados. Sem sangue, não há remissão de pecados. Se Jesus não veio em carne, não tem como ser cordeiro de Deus. Ele seria a alma de Deus. A alma de Deus, o Espírito de Deus. Mas ele é o cordeiro que derramou o sangue, que levou no madeiro os nossos pecados. Amém? Então, perceba. E por que eles dizem isso? Porque Maria é mãe de Deus? Porque Maria ela deu à luz, não foi a um homem, que alguns hereges diziam que o Espírito se apoderou dele. Ela não deu origem a um Espírito. Ela deu origem a um homem que é 100% homem
e 100% Deus. Por isso que ela é mãe de Deus, o Deus que nasceu. Ficou claro? Amém? Vou explicar daqui a pouco melhor. Por exemplo, Jesus, ele passou a existir em Maria ou ele existia antes de Maria? Muito antes. Ele dizia, eu sou, antes de Abraão. Vou explicar isso daqui a pouco. Logo, irmãos, se Maria ela é mãe de Deus em sua essência até depois da morte, ela é mãe da Trindade. E esse é o grande pecado. Ela é mãe do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é um grande pecado. Quem está entendendo? Amém? Isso é muito interessante, irmãos, porque, veja bem, e pela lógica, irmãos, por exemplo, eu tenho minha mãe que amo muito, Ana Cláudia, mas quando eu morrer, vimos isso, né, quando eu estava falando sobre o Espiritismo, seremos como os anjos. Ana não será mais minha mãe, isso é óbvio, isso é uma doutrina clara nas Escrituras. Depois que estiver no céu, eu não serei mais casado com Elaine. Nossas relações não serão mais pela carne. Nossas relações serão altamente espirituais como os anjos, igreja. Amém? Deixa eu passar aqui. Sim, detalhe, uma observação. Esse concílio da Mariologia foi feito em 431, no quinto século, 431 anos depois, na cidade de Éfeso. E por que foi tão fácil ser aceito em Éfeso? Você lembra quando a gente estudou aqui sobre as cartas pastorais? Que tinha um pecado muito grande na cidade de Éfeso, que eles adoravam uma deusa chamada Diana dos Efésios. E Diana dos Efésios para os gregos era a deusa Ártemis para os gregos. Você lembra disso? Então, a idolatria, você já viu aquela doutrina que Maria tem muitos nomes nos lugares? Ela é Maria aqui, mas ali é Nossa Senhora da Aparecida. Ela é Maria aqui, mas ali é Nossa Senhora de Lua Fátima, Nossa Senhora de não sei do quê. Então, a cidade de Éfeso, irmãos, o catolicismo é cheio desse misticismo. Ele é cheio desse sincretismo. Na cidade de Éfeso, os historiadores falam, estudiosos, a história diz, né? Que até muitos diziam assim, Maria, mãe de Deus, muitos diziam, viva Diana dos Efésios. Muitos acharam que Maria, mãe de Deus, está falando de Diana dos Efésios. Uma ligação muito, né? Idólatra. Amém? Maria e Iemanjá, né? É Maria do mesmo jeito, é a aparição dela, é a aparecida. Irmãos, isso é uma mistura muito errada. Ok? Ficou claro? Alguém tem alguma pergunta? Posso passar, né? Diga, minha irmã. Claro, minha irmã. Irmãos, olha, presta atenção. Por que você tem mãe? Também. Porque você precisa ser gerada. Esse é o primeiro tópico. Geração. O ser humano, Deus ordenou assim, quis assim, que seja gerado pela relação, né, e gerar o filho. No céu, irmã Anne, né? Eu vi isso até em escatologia aqui, acho que vocês não lembram. No céu, a gente não vai necessitar de quase nada desta vida. A Bíblia diz que o sol não vai existir, não vai precisar de sol, porque a glória do Senhor vai iluminar o céu. Nem o sol a gente vai precisar mais. É outra realidade, é a eternidade. Irmãos, o inferno, ele é terrível. O céu é muito melhor. A gente não consegue dimensionar como o inferno vai ser terrível, mas também não consegue dimensionar como o céu vai ser bom. O céu vai ser muito melhor. Irmãos, deseje o céu hoje. O céu é maravilhoso. Vê aí, José, que apagou aqui. Amém? Vamos lá, irmãos. Primeiramente, Maria é uma serva do Senhor. Vou pular, já expliquei aqui, né? Que ela foi uma agraciada, que ela não tem culpa. Bota no meio, José, no meio. Isso, amém. Ela foi agraciada, ela é uma serva do Senhor, não tem culpa de nada. Agora veja bem, irmãos. Maria não merece devoção nem veneração. Abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 11. Como eu queria que os irmãos estivessem aqui para aprender esse estudo, né, irmãos? Aí depois os irmãos ficam, pastor, por que Maria não é mãe de Deus? Se tivesse o estudo, saberia, né? Lucas capítulo 11, verso 27 e 28. Olha que interessante. Na Bíblia, quando alguém queria dar alguma honra e glória a Maria, Jesus repreendia. 11, 27 de Lucas diz assim: Ora, aconteceu que ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse: Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: Antes bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Em outras palavras aqui, vamos trazer, Jesus deu um fora nela. Né? Muito sábio, né?
Jesus muito sábio. Por quê, irmãos? No contexto da época, geralmente quem eram os líderes das religiões não eram homens, eram mulheres. Então mulheres recebiam muita honra religiosa. Era muita glória, tinha Diana dos Efésios, enfim, as deusas do passado. Então a mulher, quando viu Jesus pregar, quando viu Jesus fazer maravilhas e tal, aquela coisa toda, aí disseram: eita, bem-aventurada é a mulher que te gerou. Antes, bem-aventurado aquele que guarda a palavra de Deus. Amém? Jesus repreendeu. Isso quer dizer que Jesus não gostava de Maria, irmãos? Obviamente que não. Isso quer dizer que Jesus não obedecia sua mãe? Obviamente que não. Agora, Jesus sabia diferenciar. Uma coisa é Maria ser abençoada, ser uma serva do Senhor. Outra coisa é ela receber honra e devoção. Estava falando a verdade, e óbvio, né, irmãos? Estava defendendo o evangelho. Amém? Olha que interessante, irmãos. Abra lá em Marcos capítulo 3. Quando começou? Não. Não, assim, boa pergunta. As heresias católicas, elas vão se intensificando e ficando cada vez maior, né? Por exemplo, irmãos, 431 foi ortogado o termo Maria Mãe de Deus, né? Mas isso não significa que eles já rezavam a Maria, já oravam, não fazia isso. Quando vai chegando na Idade Média, isso vai ficando cada vez mais forte. Por exemplo, pastor, tinha algumas imagens nas igrejas no início? Tinha, irmãos. Por exemplo, na sua casa, quem já viu aquele eu gosto daqueles bonequinhos, né? Enfeitar, botar um boneco na estante, né? Você está adorando aquele boneco? Mas o que estava acontecendo com a igreja? Quando tinha aqueles bonecos, aquelas pinturas, aquelas gravuras, estava sendo demais. Eles estavam começando a orar. Eles estavam começando a misturar as coisas. Isso foi o que aconteceu com Maria. No 5º século, em 431, não começou de imediato a idolatria a Maria. Mas eles começaram a misturar se ela é mãe de Deus, ela é, né? Ela é poderosa. Está entendendo como é que é? Agora, claro que na Idade Média, irmãos, quando chega lá no século XIV, XVII, já está um absurdo. Eu dei um estudo aqui sobre a reforma, até o pastor também falou. Irmãos, no século XV, XVI, o mundo ansiava por uma reforma. Ninguém aguentava mais as mentiras da Igreja Católica Romana. Quanto dinheiro, quanto purgatório. Vou estar falando isso no próximo estudo, na Sola Gratia. Purgatório, irmãos, purgar pecado, que é isso? O mundo desejava isso. Amém? Estou encerrando. Marcos 3, verso 20. Diz assim a palavra do Senhor. Hoje eu estou no capítulo 4. Marcos 3, verso 20. Vamos pular para o 31 já para adiantar, tá? Isso aqui é a família de Jesus, tá? Marcos 3, 31. Nisto chegaram sua mãe, natural, né, com M minúsculo, e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Pausa, olha para cá. Chegou Jesus, chegou a mãe de Jesus, que era Maria, e seus irmãos, Jesus teve irmãos, né, obviamente, e disse: manda chamar Jesus aí dentro, né? Aí verso 32. Muita gente estava sentada ao redor dele e disseram: olha, tua mãe e teus irmãos e irmãs estavam lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? Forte, né? Verso 34. E correndo olhar pelos que estavam sentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. É forte ou não é? O que é que Jesus está dizendo? Ele olhou assim: ó, tua mãe está ali fora, Jesus. Em alguns momentos, Jesus mostrava a sua divindade, né? Por exemplo, você vai ver quando ele é esquecido em Jerusalém, né? E quando a mãe vai, cadê o menino? Vai buscar ele no templo. Aí ele diz: menino, por que fizeste isso comigo? Ele diz: mulher, olha a autoridade de Jesus. Mulher, não sabes que eu devo organizar as coisas concernentes à casa do meu pai? Irmão, isso é muito forte. E Maria, ela era uma serva do Senhor, irmãos, que ela não dizia: respeite sua mãe, que mulher? Tome na orelha. Não, não é assim não. Ela calava e consentia, porque ela lembrava do que o anjo disse a ela: esse aí, Maria, vai ser o Deus forte, vai libertar o povo dos pecados.
Maria guardava. Eu acho que, irmãos, Maria é uma serva tão temente a Deus que imagino ela, meu Deus, estou criando um filho, mas eu sei que ele não é meu. Estou criando um filho, mas eu sei que um dia ele vai morrer. É forte ou não é para um coração de uma mãe? E Maria poderia o quê? Fugir. Não, eu não vou deixar meu filho morrer, não. Deixa meu filho. Maria aceitou tudo isso, irmãos. Diga, minha irmã. Mito. Tem... É mais umas coisas que isso. Ai, não, mito. Tem base nenhuma. Base nenhuma isso é... É aquela mesma coisa daquela história católica, né? Como é, irmão Paulo? Você achar uma gota de sangue, né, dentro da Bíblia, né? É uma gota de sangue, né? O mundo se acaba, né? Tudo mito, né? Amém, irmãos? Deixa eu adiantar aqui que eu estou avançado, só Deus a glória, ficou muito claro que, lembra que eu falei que quando Jesus ele ressuscita, irmãos, Maria não é mais a mãe de Jesus. Jesus, ele falou, quem fizer a vontade do meu Pai, esse é minha mãe, esse é meu irmão, né? Jesus ele entendia, irmãos, o propósito que ele veio para o mundo. Não foi para ficar encostado na mãe, para sempre minha mãezinha. Não foi, irmãos. Jesus nasceu para ser rei e para morrer em nosso lugar. Diga, minha irmã. Quer falar? Sim? Pode falar, diga. Quer bugar a cabeça dela? Quer bugar a cabeça dela? Diga. Quer bugar a cabeça dela? Diga assim, me mostra na Bíblia. Pode marcar. Mostra na Bíblia. Porque, irmãos, Maria é pecadora como todo mundo. Subiu com o corpo e tudo, né? Só tem uma pessoa na Bíblia que ressuscitou por si só com o corpo e tudo. Foi quem? Jesus. E olha que interessante, irmãos. Paulo vai dizer em 1 Coríntios... Abra aí, Colossenses. Abra aí, Colossenses. Capítulo 1. Cadê? Verso 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Pausa. Quem é o primogênito entre os mortos? Jesus. Ele foi, o que significa? Primogênito é o primeiro filho. Primogênito entre os mortos é o primeiro que ressuscitou. Agora quem morre em Cristo também ressuscita. E isso só acontece porque em Jesus residia toda a plenitude de Deus. Em Maria residia toda a plenitude de Deus. Logo ela não pode ressuscitar dentre os mortos por si só através de Jesus. Amém? Só que a ressurreição do homem não é uma ressurreição, não é ascensão. Vou explicar isso também em cristologia. Irmãos, há uma diferença entre ressurreição e ascensão. O que é ascensão? Em vida é levado ao céu. Ressurreição é quando o corpo que está no... É quando a terra que dá o seu corpo, a alma que está a Deus, se encontra com Jesus nos ares, né, que vai ser ressuscitado. Ficou claro? Jesus, só existe um que ascendeu aos céus. Foi aquele que tinha toda a plenitude de Deus, que tem poder para isso. Amém? Para encerrar, irmãos, a Maria não era a mãe da Trindade. Abra sua Bíblia aí, lá em João capítulo 10. Verso 30. Todos encontraram?
Diz assim a palavra do Senhor. Eu e o Pai somos um. Você entendeu? Jesus é um com o Pai porque ele faz parte da Trindade Santa. Se eu digo que Maria ela é a mãe de Jesus em essência para sempre, estou dizendo que ela é a mãe da Trindade. Maria foi mãe de Jesus em vida, em carne, por um propósito, mas não na eternidade. Aí você vai pular do mesmo João, amém? Para o capítulo 8. Voltar, melhor dizendo, né? 8:58, preste atenção. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Você entendeu? Jesus existia antes de Maria. Jesus vai existir após a morte, não dependente de Maria, porque ele é o verbo, ele é o logos, ele é o filho de Deus que sempre existiu. Deus usou Maria, agraciou ela para ter Jesus, né, aqui na terra por um propósito, mas Jesus e o Pai são um. Ninguém pode ser pai e mãe da Trindade, porque Jesus sempre existiu. Amém? Ficou claro isso? Muito claro, né, irmão, na Bíblia, né? Amém? E, enfim, Colossenses 1,17 vai dizer que ele existe antes de tudo, e nele tudo subsiste, ele é eterno, e por aí vai. Amém? Por fim, Maria não é intercessora. Quem é o nosso intercedor? Intercessor, perdão. Romanos capítulo 8. Versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Amém? Pule para o verso 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Irmãos, na eternidade, tem o Espírito Santo intercedendo por nós. Ele se importa com as nossas fraquezas. Eu estou triste, vou pedir a Maria, a Santo Expedito, a Santo não sei quem. Irmãos, o Espírito Santo, ele está olhando para a gente. Ele vê, ele conhece nosso coração. Na nossa fraqueza, ele intercede. E também tem Jesus, o nosso advogado, que a gente leu em 1 João capítulo 2, intercedendo por nós. Por que as pessoas estão pedindo intercessão a Maria, se o Espírito Santo e Jesus estão intercedendo por nós? Diga, minha irmã. Sabe o que é interessante, irmã? Sabe o que é interessante? Que as pessoas, o catolicismo romano, e muitos evangélicos também, eles querem ganhar as pessoas não pela palavra, mas sim pelo medo. João falou que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Olha, apareceu uma imagem ou um sonho. A gente viu aqui, não viu, irmãos? Sobre o estudo sobre os mormos. Se vier para a igreja, se vier para o estudo, aprende. Que os mortos nada sabem. Os mortos estão entregues simplesmente à eternidade. Um morto não sabe de nada. Após a morte segue-se o juízo. Se apresenta diante de Deus. Ninguém, nenhum morto traz medo. Te apareceu, não apareceu nada. A gente sabe que o diabo ele engana e se transfigura até em anjo de luz. Amém? Amém, irmãos? E já explicou isso aqui. Não há corredentora. Só há um mediador entre Deus e os homens. Amém? E para encerrar, abra lá em João capítulo 14. Irmãos, um texto tão conhecido, irmãos. Como é que as pessoas ainda caem nessas heresias, irmãos? É só ler a palavra de Deus, irmãos. João 14, verso 6. Irmãos, só esse texto, irmãos, fecha qualquer espaço para idolatria, por favor, por imagem de escultura, qualquer outra pessoa além de Jesus. Respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há corredentora, não há ninguém que salve o homem, que seja um caminho, que liberte como verdade, a não ser Jesus. Amém?